Bélgica 2, Brasil 1. Começando mais um Papo de Copa, onde nós falaremos não só a respeito da partida, como também a respeito da eliminação da seleção brasileira em um todo. Quem já me acompanha aqui pelo canal vai se lembrar que eu fiz um vídeo um pouquinho antes do início do campeonato falando por que o Brasil não ganharia a Copa, explicando algumas razões pelas quais eu observava e deixava o lado de torcedor um pouquinho de lado para falar um pouco mais pela razão. Mas antes de eu falar a respeito disso, vamos comentar um pouquinho sobre a partida de hoje. O Brasil começou o jogo muito, mas muito apático, dando toquinho para um lado, dando toquinho para o outro, mostrando mais uma vez aquilo que eu frisei muito aqui nos comentários do Papo de Copa no início da primeira fase, que o meio de campo com Paulinho, Casimiro, no caso hoje o Fernandinho, o próprio William e o Coutinho não se encontravam dentro de campo, sobretudo aquele lado direito com o Paulinho e o William. O William melhorou muito no jogo contra o México no segundo tempo, mas está muito distante de apresentar um futebol que se entrose com esses nomes. O Paulinho também vindo de altos e baixos, e o Brasil parecia até Espanha naquele jogo contra a Rússia, dando toquinho para um lado, dando toquinho para o outro, errando muitos passes acima de tudo, o Miranda lá atrás fazendo milagres ainda para segurar o contra-ataque da Bélgica, e o Brasil não tendo aquela expressão de um jogador que se apresentasse dizendo: olha, dá licença, eu sou brasileiro, eu sou o craque do time, eu vou botar a bola embaixo do braço e vou fazer o que eu quero com vocês, tal qual era lá na geração de Rivaldo, Ronaldo e outros mais. Ou seja, também você vai se lembrar daquele vídeo que eu fiz falando por que o Neymar não ganharia a Copa sozinho, porque ele está muito longe de ser esse líder. Porém, depois veio o gol da Bélgica, um desencontro ali dentro da área, acabou saindo o gol meio que contra ali, né? Tocou no braço do Fernandinho, acabou entrando, traindo o Alisson. 1-0, ok, era a hora do Brasil se acertar. 1-0 não é nenhum desastre, o time teria que ter um equilíbrio emocional para se acertar dentro do jogo, e os belgas continuaram tocando muito bem a bola. Eu sou fã desse time da Bélgica. Eu fui assistir 3 treinos desse time quando eles estiveram aqui no Brasil, porque eles ficaram aqui na minha cidade, em Mogi das Cruzes. E eles têm, além de uma habilidade excepcional, uma concentração no treinamento deles que você fica, sabe, de boca aberta de ver como eles são disciplinados taticamente. Os caras não fazem coletivo, rachão, eles treinam a semana inteira. Eu fui 3 treinos seguidos assistir, é a semana inteira para acertar o meio de campo, para acertar a defesa, um setor treinando separado do outro, e foi o que eles apresentaram hoje. Hazard, Lukaku e De Bruyne tiveram uma importância tremenda. Você pode até falar, o Miranda levou vantagem sobre o Lukaku, etc e tal, mas o Lukaku pelo menos ele conseguiu segurar muito bem os zagueiros do Brasil lá na frente, evitando que eles avançassem em muitas jogadas e, sobretudo, dando aquele passe para o De Bruyne, que veio logo em seguida, aquela tradicional tabela, aquela triangulação ali, o Lukaku arrancando, botando a bola nos pés do De Bruyne, que é um cracaço, chutou muito bem na diagonal do Alisson e acabou matando o Brasil. Sentimos muito a falta do Casimiro, tá? O Fernandinho estava ali, mas se o Casimiro, que era o Casimiro, já não estava tão entrosado com o Paulinho e os outros mais, imagina então o cara que acabaram de vir do banco. Mas aí então o jogo virou, viemos para o segundo tempo. O Brasil, na base da raça, não da organização, se apresentou muito melhor. O Tite acordou, viu que o William não dava para o jogo, acabou botando mais um atacante, no caso aí o Firmino, que entrou muito bem. É um centroavante que, para mim, ele poderia ter jogado muito mais nessa Copa. Ele é muito mais voluntarioso que o Gabriel Jesus para esse time. Não que o Gabriel Jesus tenha feito uma má Copa, que seja um mau jogador, mas para a cara desse time, o Firmino, na minha opinião, ele tinha muito mais a cara. O Brasil continuou vindo muito mais na base da raça, se expondo em muitos contra-ataques, e todos nós torcendo e rezando para que pelo menos não saísse o terceiro gol belga, que a essas alturas teria uma verdadeira tragédia. Bom, como eu disse ainda há pouco, o Tite demorou para sacar onde estava a deficiência desse time, na qual ele veio insistindo muito na Copa. E até que ele começou a mexer e o time melhorou muito a partir da entrada do Renato Augusto, que eu não botava fé que ia entrar tão bem no jogo, afinal de contas estava sem ritmo de jogo, que acabou entrando substituindo o Paulinho, que mais uma vez estava muito apagado, ou
melhor dizendo, não dando certo, e o Douglas Costa que simplesmente entrou voando, como nenhum outro jogador no meio de campo ali do Brasil estava se apresentando em todo o jogo. E aí eu fiquei me perguntando por que esse cara não entrou já quando estava 2-0, quando estava ali, sabe, 1-0, obrigado, quando o Tite sentiu que a coisa não estava andando. Eu gosto muito do Tite, mas eu acredito que não sei se ele vai continuar aí na seleção, talvez ele tenha aprendido a lição, mas eu acredito que ele é um treinador uma experiência muito mais de clube, e isso nós vimos ao longo de toda a Copa. No clube você tem chance de errar, você perde um jogo, você tem mais 4, 5 nos pontos corridos para você recuperar, para você sobretudo insistir na escalação da mesma equipe até que ela se entrose. Agora, Copa do Mundo não é para isso, a gente viu aí várias seleções vendo que não dava certo fulano, tirando e colocando ciclano, e aqui a gente sente que o Tite ele acabou insistindo muito nesse setor, e, na minha opinião, foi onde ele acabou pecando nessa Copa. Bom, o jogo seguiu, o Brasil foi naquela base do vamos que vamos. Coutinho conseguiu enfiar uma bola muito boa para o Renato Augusto, que não desperdiçou, fez um belíssimo gol de cabeça, tirando ela totalmente do goleiro, e ainda quase fez um gol de empate, ficando cara a cara com o goleiro Portuá ali na entrada da área. Diga-se de passagem, o goleiro belga que fez uma partida também espetacular, simplesmente fechou o gol nas oportunidades que o Brasil criou ali, mesmo no bate-rebate, ele conseguiu tirar. Logo no finalzinho do jogo, o Neymar chutou uma bola que tinha endereço certíssimo, ele foi buscar de mão trocada, ia lá na gaveta, e tá de parabéns o goleiro belga. Bom, a partir de agora, o que a gente pode dizer, na minha opinião, que, diga-se de passagem, já esperava por essa eliminação desde o início da Copa? É renovação. O Brasil não pode insistir nesses mesmos jogadores, porque já existem alguns que já vão estar na casa dos seus 30 e todos anos, como por exemplo o próprio Thiago Silva, como por exemplo o próprio Miranda. Na próxima Copa com certeza vão estar de fora aí pela idade. O Neymar já vai estar com 30 anos, não é uma idade tão avançada assim, principalmente pelo setor que ele joga, se cuidar, mas outros mais ali, o próprio Renato Augusto já tem uma certa idade, o próprio Casimiro e outros mais. O Brasil tem que pensar na renovação. O Brasil tem jogadores para isso, é só trabalhar menos com a cabeça dos empresários e se investir mais na formação. Essa é a minha opinião, sem dúvida nenhuma. Vou estar fazendo alguns outros vídeos para a gente conversar a respeito disso, para a gente não deixar isso muito extensivo, ok? Sobre a Bélgica, segue contra a França, vai ter um jogo muito interessante, que são duas escolas parecidíssimas, jogadores habilidosíssimos dos dois lados. Eu acho que a França leva um ligeiro favoritismo para se chegar na final da Copa do Mundo, e quem está desse lado da chave para a final, né, ou seja, entre França e a própria Bélgica, eu acredito que é o grande favorito para estar ganhando o campeonato. Bom, amanhã tem mais jogo, voltarei aqui no Papo de Copa para a gente falar aí sobre Rússia, Suécia, Inglaterra e outros mais que seguem nessa Copa do Mundo. É isso aí, meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!